volta com o nosso Você Bonita para essa sexta-feira animadíssima, sexta-feira linda, com céu azul, calorzinho, tudo de bom, sabadão chegando, pois é. E para essa sexta-feira ficar ainda melhor, a gente vai bater um papo agora muito bacana. Quero ver se você se identifica com isso. Você gosta de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo? Enquanto você está ali cozinhando, você está tendo outra ideia, você assiste televisão, aí você fala no telefone, aí você acessa a internet, aí você baixa e-mail, aí você lê o e-mail, tudo ao mesmo tempo? Quem será que faz melhor isso, homens ou mulheres? Agora, será que é bacana fazer muitas coisas ao mesmo tempo? Essas e outras perguntas hoje com o Dr. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião. Mais uma vez, Você Bonita, seja bem-vindo. Como vai? Doutor, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Tudo ótimo. Esse papo é muito bacana, adorei a sugestão, até porque eu acho que todas as pessoas se identificam. Poucas são as mulheres, arrisco dizer isso, que têm a paciência ou a calma de fazer uma coisa de cada vez. A gente faz tudo ao mesmo tempo, doutor. Carol, entre mulheres e homens, vocês são abençoadas. Isso é uma coisa mais natural. Vocês, de fato, já têm essa missão biológica e têm essa facilidade mais inata do que o homem. Mas, com todos esses adventos tecnológicos, telefone com várias funções, internet, televisão, enfim, todo mundo acaba, na verdade, funcionando nesse parâmetro, no parâmetro multitarefas, ou seja, executando mais de uma coisa ao mesmo tempo. Agora, os homens, de fato, vou até fazer uma colocação que é o seguinte, não tem tanta agilidade quanto as mulheres. Vou dar um exemplo. Ontem, eu falei 3 vezes para o meu marido, perguntei 3 vezes, que horas são? Com o neném no colo, estava dormindo. Que horas são? Que horas são? De novo, que horas são? E ele lá, entretido no iPad, no Face, não sei o que ele estava fazendo. Ele não ouviu. Aí minha mãe estava em casa, eu olhei para minha mãe e falei, mãe, ele não ouviu. Aí ele, oi? Desculpa, o que você perguntou? E você sabe por que isso acontece? Por que isso acontece porque o homem ele tem uma capacidade de foco, obviamente estamos falando de média de população, um pouco mais acirrada do que as mulheres. Mas não que a mulher não preste atenção, presta. Só que essa questão da atenção dividida, ela é mais presente no sexo feminino. E você sabe que independente de ser mulher ou homem, com o processo de envelhecimento natural, se tem uma questão da atenção que muda, é a questão dessa atenção dividida. Porque existem diversas formas de atenção, né? Tem aquela atenção focada, tipo, estamos numa festa, um monte de pessoa conversando e eu estou conversando com você. Tanto faz o barulho da música, etc. São focadas. A dividida, estou conversando com você, aí vem uma outra pessoa amiga, vem um primo, vem alguém, vem um telefone, eu paro a minha atenção, a minha troca de informação com você, faço o que tem para fazer e volto no mesmo ponto onde paramos. E a atenção sustentada, que é aquela atenção de aguentar uma aula longa, de, por exemplo, meia hora, 1 hora, 2 horas, prestando atenção ininterruptamente. Isso é o mais difícil hoje, talvez, Isso é o mais difícil hoje. Por quê? Porque é muito sedutor, as informações vêm de diversas partes. Tanto é que até um apelo para a pedagogia. O professor que se preza, ele tem que ficar atento a isso, porque o mundo mudou. Não adianta você montar um pacote de aula de 1 hora bem quadradinha que talvez seus alunos não venham absorver tudo o que você deseja. Porque em algum momento a cabeça vai para outro lugar e vai mesmo, tranquilamente. E para voltar é mais difícil, né? É mais difícil. Porque a gente perde o fio da meada. Exatamente. Agora, será que é bacana essa agilidade feminina de conseguir fazer coisas, várias coisas ao mesmo tempo? Pode ser bom. Só tem que tomar cuidado, principalmente com acidentes. Né? Existe um trabalho americano que foi feito em 2012 em Stanford, que mostraram que as pessoas que tentam fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, de fato conseguem, mas quando comparam o desempenho dela numa tarefa específica com uma pessoa que só fez uma coisa e não mais que uma ao mesmo tempo, ela perde em termos de desempenho. Então não fica tão bem feito assim. Né? É lógico que nem tudo na vida também precisa ser tão bem feito assim. Mas imagina, que nem o exemplo que você deu na chamada. A pessoa está guiando, está no telefone celular, que é errado. Ainda por cima se tiver um vício, um cigarro, está fumando. Nossa. Olha, aconteceu qualquer coisa diferente na rua, é acidente na certa. Então não deve fazer. Para coisas que envolvam máquinas, movimento e outras pessoas, terceiros, então para a direção, fala com o seu telefone celular. Depois assuma então a posição de comando. Então, o problema é que a gente não consegue realizar todas essas tarefas. Aliás, essa imagem aqui é divertidíssima, né? Porque a gente fica exatamente nessa situação, fazendo um monte de coisa, ou pensando em um monte de coisa. Tem que ter vários braços mesmo, né? É o caso das mulheres, é bem assim. Olha isso, passa perfume, lê o negócio, toma um café. Ai, gente, muito bom. Bate o martelo. Não, foi sensacional. Bate o martelo, sensacional. E fica no celular, básico, dá todo mundo no celular. Só que a gente não consegue, então, manter a mesma atenção para todas essas atividades.
pode ser perigoso. Agora, existe em algum momento a possibilidade da gente conseguir manter essa mesma atenção? As pessoas que estão muito acostumadas a fazer várias coisas? Sim, quanto mais você treina, mais você fica apto para fazer qualquer função, isso é um fato. Então é treino? É treino, mas um segredo básico é divida o período. Por mais que você venha fazer isso, se você tiver a noção que, olha, eu quero fazer tudo ao mesmo tempo. Eu quero ver um pouquinho aqui desse programa, eu quero falar no celular, eu quero mexer no meu e-mail. Em vez de você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, que talvez saia com uma qualidade baixa, gerencie seu tempo. Eu tenho 15 minutos. Perfeito, eu vou fazer 5 minutos de cada coisa. Cada uma das coisas acaba sendo muito bem feita. Entendi. Se tiver, a pessoa está jantando em casa falando no celular, estou respondendo e-mail, né? Ou até mais grave, está guiando, em vez de falar no celular, que já é errado, está respondendo uma mensagem escrita. Terrível, terrível. Agora, o que a gente tem notado muito, e eu acho até que não é positivo, nos restaurantes, eu fico de olho, prestando atenção. Muitos casais, o marido lá de um lado da mesa e a esposa também lá, conectada do outro lado da mesa, sem se falarem. Bom, isso pode ser bom se um estiver conversando com o outro, né? Então, de repente eles estão conectados, conversando com o outro. Não é isso que acontece. Não, estão na internet. Então, o que a gente estava dizendo hoje na maquiagem mesmo, entrou o Adilson, querido, que apresenta aqui o Gazeta Shopping e tal, ele entrou na maquiagem e falou assim, nossa, a gente vai estar todo mundo conectado, todo mundo que estava na maquiagem estava ali no seu telefone, acessando a internet, e a gente não estava conversando. Poxa, tanta coisa bacana, tanta ideia para ser trocada quando, né, tem aí muitas pessoas juntas e não, cada um no seu mundinho individual, conectando a internet. Só que, ao mesmo tempo, a internet também te dá essa ideia. Eu posso estar conectada no Instagram, no Facebook, no Twitter e no e-mail ao mesmo tempo. Isso a gente consegue? A nossa cabeça consegue? Possível porque você pode treinar, mas a qualidade, na verdade, da sua informação que vai ser trocada, ela certamente vai ser inferior. Você não vai estar se entregando 100% a nada, porque, enfim, você precisa de um tempo de atenção focada, concentrada para executar essas tarefas, até para escrever uma mensagem, com atenção. Gente, isso é verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Tô aqui entrevistando o doutor Fernando, Glaucia está aqui no ponto, me dando orientações e ao mesmo tempo estou abrindo meu Twitter para ver se tem perguntas. Carol, mas eu acho que o seu trabalho é fantástico. E, sem sombra de dúvida, você é uma pessoa... É um pouco tenso. Mas vocês têm isso, na verdade. Tem o ponto aqui, tem a mensagem, precisa passar e tem a questão do tempo e executar toda a tarefa. Ou seja, você é uma pessoa especial. A sua função faz com que você tenha, na verdade, um treino cerebral diferente do que a maioria das pessoas. Então é um treino cerebral diferente. Se você colocar um ponto em mim aqui, talvez me embaralhe e não consiga falar nada. Não, porque ela inclusive acabou de dizer, não, você esqueceu de falar das câmeras. São 4 câmeras aqui no nosso estúdio e quando você está apresentando, não adianta, você tem que estar atento a isso. Como é que eu vou estar falando com você olhando para cá? Não vou falar com você, certo? Então, ao mesmo tempo, também tem as câmeras. Agora, em algum momento pode ser que uma dessas funções que eu realizo aqui acabem, não sei, uma pode ser mal feita, pode falhar? Pode falhar. No passado, você lembra, era muito comum, hoje em dia não acontece mais essas gafes cibernéticas, né? O indivíduo vai mandar um e-mail, copia quem não era para copiar. Nossa, isso é complicado. Ou manda uma mensagem para quem não pode, na verdade. É um exemplo disso. Toda a população com treino já ficou atenta a isso, então o número dessas gafes cibernéticas diminuiu bastante. A pessoa vai checar depois. E hoje em dia uma coisa que saiu na mídia, saiu na internet, na verdade, já era, né? Foi, se espalhou. Tá marcado para sempre e tá espalhado, né? Que tá bonitinha essa imagem também. Olha lá que belezinha. Lá no computador, atendendo o telefone, o celular, o relógio passando, pega aqui, pega ali, muitos braços. Parece minha secretária, Débora. Ela é igualzinha. Assim. Muito bom, mas que bom que só tem imagens de mulheres, aqui, vocês viram? Dos homens não tem. Porque tem de um homem? Vamos colocar, Glaucia, eu preciso ver os homens com 1000 mãos, braços e etc. Será que tem? Então, homem que consegue fazer tudo ao mesmo tempo? É uma vantagem, claro. Olha lá. Impossível. Os homens não conseguem. Mas só está fazendo coisa divertida, né? A mulher está trabalhando, o homem está fazendo um jogo, tomando um café ali, fazendo um desenho. Assistindo televisão, jogando videogame, tudo ao mesmo tempo. Mas olha, meninos, isso não é preconceito não, mas os homens não conseguem desempenhar como as mulheres 1000 coisas ao mesmo tempo. Claro. Agora, o que estão perguntando aqui no Twitter, que eu deixei a perguntinha, é a seguinte: é normal a gente ter vontade de fazer muita coisa ao mesmo tempo ou não? As pessoas que querem realizar muitas coisas ao mesmo tempo estão com algum probleminha. Carol, é normal.
é sedutor você fazer muita coisa ao mesmo tempo. Quem não gosta de, por exemplo, estar assistindo um programa e aproveitar aquele tempo e olhar e adiantar, por exemplo, um e-mail, ou mandar uma mensagem, enfim, não se gastar tempo à toa, porque a preocupação de fazer muita coisa ao mesmo tempo é isso, né? Entendi. Gostaria de espichar o dia, não posso, então eu empacoto tarefas no mesmo período. Tá. O que acontece? Muitas vezes a pessoa pode ficar angustiada, pode ficar ansiosa, porque vai diminuir a performance, isso pode gerar um estresse crônico, porque nem todo mundo lida com isso de uma forma adequada. Tá. A criatividade abaixa. Sim, tem evidência científica que se o indivíduo para de tempos em tempos, fica uns 5 dias, por exemplo, em contato com a natureza, longe de internet, telefone celular, contato, a criatividade ela aumenta. Já fizeram uma avaliação neuropsicológica antes e depois, Olha e o só. grupo que se predispõe a fazer isso tem um aumento da criatividade. Você precisa de tempo para isso. E muitas vezes a pessoa que está fazendo múltiplas tarefas, na verdade o que ela quer não é fazer de fato aquelas múltiplas tarefas ao mesmo tempo. Ela queria aproveitar o tempo. A gente vê isso em academia. Então a pessoa quer ler jornal, correr e falar no telefone e ver aquela música. Pô, não rola, não dá. Ou você corre, ou você lê jornal, não é isso? Ou você ouve a música. Então a grande dica é divida. Ou seja, se você tem 30 minutos, então gaste 10 minutos para ler jornal, 10 minutos para ouvir a música, 10 minutos para correr. Ou então correr e ouvir a música. Mas que aí é possível. Ficar lendo e correndo mas de não é repente legal. cantar a música e pensar na música, você não vai conseguir, porque você está pensando na corrida. Ela vai entrar por aqui e sair por aqui. Né? Mais ou menos isso. Porque o grande lance é esse, as pessoas querem aproveitar tempo sempre. Então, priorizar. A outra dica, escrever. O que eu tenho de importante para fazer nesse período? Legal, olha, isso de fato é importante, isso mais ou menos, isso é urgente, mas não é importante, porque as coisas podem ser urgentes, mas não é importante. Você precisa dar uma resposta agora, mas para você tanto faz aquela pergunta. Não tem, enfim, não e tem você prioriza. Tá. Né? Olha, isso é uma ideia boa. Porque... Eu acho que a gente tem que ter essa listinha. Pega um post-it, vai colar. E coloca o que de fato eu preciso fazer. Né? Agora, o que perguntaram aqui também foi uma pergunta da Ana Beatriz. Aninha, um beijo para você. Ela pergunta qual a relação com a hiperatividade? De fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, a pessoa que é hiperativa, a pessoa que não é, ou se tem relação com isso? Então, as crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, de fato, com o diagnóstico, existe de fato uma dificuldade de focar em determinada tarefa. Tá. Então, vive-se num mundo mais, como posso dizer, superficial, não se aprofunda em nenhum assunto, e qualquer coisa que comece, então, se aprofundar, deixa de ter interesse e parte-se para outra. Tá. Seria um comportamento, no caso, patológico, mas semelhante à questão de se fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo. E no caso da hiperatividade, a pessoa, então, ela não tem tanto foco, ela não consegue focar tanto, não consegue ir a fundo em alguma Ou as coisas situação. são muito interessantes, as outras coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo são interessantes também. Então ela começa aqui uma conversa, mas mais interessante é olhar para a câmera, ou então olhar para a luz, entendeu? Ou então a conversa do lado. Só que ela não tem aquela habilidade toda da atenção dividida, ou seja, ela quando vai voltar aqui já foi. Imagina criança, a professora está ensinando, aí tem todo um passo pedagógico de uma conta matemática, enfim, para aprender. Perdeu aquele minutinho que estava para o lado aqui conversando ou fazendo um desenho, quando volta, ela não conhece a matéria, não vai entender. Já foi. Já foi. Já foi. E você acredita que hoje as crianças estão com, não posso dizer que é um problema, mas com essa carga pesada de pensar em várias coisas ao mesmo tempo, tanto quanto os adultos? Eu acho que é diferente. A grande discussão é, será que nós estamos influenciando o funcionamento do cérebro com essa novidade que existe? Né? Com a possibilidade de você falar com uma outra pessoa do mundo por um telefone. A gente, quando era criança, não era bem assim. Tinha aquele desenho dos Jacksons, não é? Família Jackson. Que tinha, enfim, hoje em dia é uma realidade. O robozinho. Hoje em dia você fala olhando numa tela com uma outra pessoa à distância. Você clica, abre, fecha. Enfim, talvez o cérebro ele venha funcionar de uma forma diferente. Ele é plástico, ele dá pra gente todas essas possibilidades. Se é bom em termos de relacionamento humano ou não, não sabemos, né? Tem até aquelas pessoas que têm o second life, não é isso? Vivem uma outra vida ali dentro, enfim. Mas você acha que a longo prazo é que a gente vai descobrir se isso está sendo positivo ou não para as crianças que estão sendo alfabetizadas? Eu tenho um palpite. Eu acho o seguinte, o idoso de hoje em dia, ele tem uma certa dificuldade em manter a atenção dividida. Tá? Talvez o idoso dessa próxima geração, que está sendo submetido a tudo isso, ele não tem problema com a atenção dividida, ele consiga, de fato, fazer uma conversa múltipla. Mas eu fico com aquela dúvida, mas será que ele vai querer ter aquela conversa múltipla? Ou talvez não, ainda esteja ali, né, focado ali naquela... na vida. Que ele estava acostumado. Exato. Focado, multifocado, mas através de um aparelho. Entendi. Então, não sei. Olha, gente, esse assunto rende muito. Agora, uma pergunta importante, inclusive, que a Cláudia que me fez aqui. É possível alguém se sentir culpado
por não conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo? É possível. É possível. A gente se frustra, né? Não tem jeito. Isso gera angústia, gera ansiedade. E se de fato representar um problema, a pessoa pode até, se tiver uma predisposição genética, entrar num processo depressivo. Ah, é? Porque chateia, né? Enfim, por isso que a gente fala, coloca no papel, escreve de fato o que é importante, o que é prioridade, o que deve ser feito. Porque certamente se você achar que vai conseguir fazer tudo, você já vai ter uma noção. Antes de começar aquele tempo reservado para executar. Quando você começa a ler, você não vai se tem frustrar, noção. você já fala, pô, não vai dar tempo de fazer tudo isso aqui. Então vou ter que escolher. Aí você tem que fazer escolhas. Tá. Perfeito, não vai dar para ir na academia, fazer natação, trabalhar e ver um filme ao mesmo tempo. Perfeito, vou escolher um e o que eu escolher eu vou fazer de corpo e alma, vou estar lá presente. É verdade, olha, gente, experiência própria, eu tentei. Eu levava o nenê para malhar comigo. Não dava para malhar, o nenê chorava, tá? Falava, não, fica no carrinho, eu malhava com ele, fazia agachamento com o nenê no colo, quando ele estava menorzinho, né? Porque agora ele tá super pesado, não dá pra fazer agachamento com o nenê. Mas, gente, não dá certo. Então, de fato, existem situações, eu acho que isso fica muito claro, que a gente não consegue fazer ao mesmo tempo. Numa situação dessa, qual seria a grande dica? Reserva um tempo. Perfeito. Talvez não dê para você treinar os 60 minutos que você gostaria, mas dá para treinar 20. 20 minutos e 0, melhor treinar 20. Com certeza. Então, treina aqueles 20 minutos. Sobe descarga. Você com você mesmo. Entenda que durante esse período da vida mudou alguma coisa, ou fragmenta, né? 20 minutos agora e 20 minutos no final da tarde. Isso é possível. Com certeza. É gerenciamento do tempo. Gerenciamento, essa é a gerenciamento palavra. do tempo. Gerenciamento do tempo. Então, fiquem com essa mensagem de gerenciamento do tempo para que seu tempo renda mais e que você saia feliz e não frustrado dessa história toda, né, doutor? Vamos aproveitar e mandar aqui um beijo pro Renato Tufanin e amigos da Faculdade de Psicologia da cidade de Porto Ferreira, aqui em São Paulo. Um beijo para você, que mandou um recado lá no Face do Dr. Fernando. Exatamente. Um grande abraço para vocês. Ai, obrigada pelo carinho, viu? Muito bacana. Falou que tá sempre ligadinho aqui no nosso Você Bonita e, claro, nas pautas com o Dr. Fernando. Eu só posso te agradecer mais uma vez. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Fernando, que é neurocirurgião e que hoje falou dessas mirabolantes aí, coisas ao mesmo tempo. Vocês viram? Vamos gerenciar o tempo direitinho, que existem coisas que infelizmente a gente não consegue fazer ao mesmo tempo. Que bom que eu ainda estou conseguindo fazer algumas, doutor, aqui no programa. Entrevistar, olhar para a câmera, ler o Twitter, ouvir a Glass, e assim vai. Agora, pode acessar o site www.fernandoneuro.com.br fernandoneuro.com.br. Doutor Fernando, muito obrigada mais uma vez. Te espero numa próxima. Muito obrigado. Pra gente continuar esses assuntos muito legais. Um beijo, até a próxima. Tchau.